O pastor Wellington está hoje atarefado com seu curso de doutorado, tem que entregar um trabalho. Pediu-me que fizesse o estudo hoje e nós estamos trabalhando a doutrina do Espírito Santo. Eu vou dar prosseguimento ao estudo que ele começou e nós vamos cantar ao Senhor. E eu quero saudar também os irmãos que estão em casa, nos acompanhando. E estou justificando a ausência do nosso pastor, visto que ele está estudando, tem que entregar um trabalho do doutorado aos seus professores. E nós estamos aqui para substituí-lo nesse ensejo. Nós vamos ficar em pé, vamos orar. E depois o nosso ministro de música, ou de louvores, ou de cânticos, nosso irmão Bruno, vai nos conduzir em 2 cânticos. E depois, então, um cântico. E depois, então, nós vamos fazer o estudo da palavra. E nós oraremos, então, ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse momento que nos concedes para estarmos aqui para a glória do teu santo nome. E nós te pedimos que nos ajudes a orar, nos ensinando para que nós não pensamos coisas que não te agradem, mas que o Espírito Santo nos conduza às orações, de tal maneira que possamos agradar o teu coração e recebermos as respostas de conformidade com a tua santa vontade. Obrigado pela presença dos irmãos aqui no templo e obrigado por aqueles que estão em casa nos acompanhando, que eles também estejam focados, ligados ao estudo da tua palavra e também te cultuando em suas casas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos cantar ao Senhor um cântico e depois nós começaremos o estudo sobre a doutrina do Espírito Santo, que os irmãos já têm estudado, e nós vamos prosseguir falando sobre a divindade do Espírito Santo, ou a deidade do Espírito Santo, que é a mesma coisa de que a divindade do Espírito. O Espírito Santo, nós falaremos sobre isso, não é apenas uma influência poderosa. Ele é uma pessoa e uma pessoa divina. Vamos estudar isso hoje. Vamos cantar e depois, então, nós faremos o estudo da palavra. Louvarei.
Os irmãos podem tomar assento? Muito obrigado. Pela graça de Deus, nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que Deus é um Deus trino. Nós cremos, portanto, na Trindade Divina. Nós conhecemos, pela revelação das Escrituras, Deus Pai, e também nós aprendemos a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, crentes em Jesus Cristo, batistas e demais denominações sérias, creem que Jesus Cristo é Deus encarnado, que passou 33 anos conosco. Cremos também, pelas Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo é Deus. Portanto, nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É uma Trindade Santíssima. É o Deus triuno, ou seja, existem três pessoas e se manifesta de três maneiras também, mas Ele é uno. O que nós veremos hoje, nessa noite, pelas Escrituras Sagradas, nós veremos a deidade ou a divindade do Espírito Santo. Em outras palavras, nós veremos que as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é expressamente chamado de Deus. Em primeiro lugar, na nossa tela está aí, o Espírito Santo é expressamente chamado de Deus nas Escrituras. É isso que nós vamos estudar até o fim, ou melhor, vamos estudar nessa noite. Eu gostaria que você guardasse isso. Toda a nossa palavra vai girar exatamente em torno dessa verdade bíblica. E nem vou chamar de uma tese, porque não precisa provar essa tese, ela está clara nas Escrituras. Nós só vamos levantar os textos sagrados e dizer o que a Bíblia já diz, já nos revelou. Vamos então ao primeiro texto, que nos mostra o Espírito Santo sendo o próprio Deus. Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9. O pessoal da mídia vai me ajudar aí. Nós vamos ler esse texto aí, você vai me acompanhando. E o texto está aí na nossa tela. Isaías capítulo 6, versículos 8 a 9. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Observe essa pergunta aí. Quem há de ir por nós? Nesta palavra, quem há de ir por nós, é que está exatamente a presença do Espírito Santo, da Trindade. Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. O verso 9, então ele disse: vai e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Observe, os irmãos, quem enviarei e quem há de ir por nós?
O profeta Isaías estava sendo enviado ao povo de Israel para profetizar, e ele se apresentou, e Deus perguntou: quem há de ir por nós? Os irmãos se lembram lá do Gênesis, capítulo 1? Quando Deus criou os céus e a terra, no princípio era o Verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá diz que no princípio, é verdade, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui, o texto sagrado: quem há de ir por nós? Esse nós aqui, portanto, é o mesmo nós que nós encontramos lá no Gênesis, quando da criação. E lá nós encontramos, portanto, o Pai e o Filho gerando todas as coisas que nós conhecemos do ponto de vista material, criado, que nossos olhos podem contemplar. E esse nós aqui nos fala exatamente que o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo ainda não encarnado, a Trindade Divina estava trabalhando para que o povo de Israel fosse disciplinado, bem dirigido, e que precisava de um corretivo, de uma direção, e a Trindade se apresenta para ajudar aquele povo. E a pergunta é esta: a quem há de ir por nós? E Isaías então responde que estava pronto para fazer o trabalho que a Trindade Divina queria que fizesse. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos as seguintes palavras: Atos capítulo 28, versículos 25 e 26. Atos 28, 25 e 26. E havendo discórdia entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo. Observe aí essa expressão: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, que disse: vá a esse povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Percebe que o Espírito Santo estava nesse contexto dos versículos 28, capítulo 28, 25 a 26. O Espírito Santo já havia dito que as pessoas ouviriam a palavra, não entenderiam, não a compreenderiam. O Espírito Santo já havia dito isso ao profeta Isaías. A pessoa do Espírito Santo, a Trindade Divina, trabalhando com o povo de Deus. Também nós podemos ir a Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. No versículo 31, nós encontramos essa escritura: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos pegar esse texto de Jeremias e vamos lê-lo juntamente com Hebreus capítulo 10, versículo 15. Os irmãos verão como que essas palavras se encaixam, o Espírito Santo conduzindo todo esse processo. Hebreus capítulo 10, versículo 15. Está escrito assim, e disto nos dá testemunho também. Quem é que dá o testemunho? Está no texto? Hein? O Espírito Santo. Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas palavras, as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. Lá no profeta Jeremias, nós lemos Deus Pai falando que imprimiria, que faria essa aliança. Essa é a aliança que farei com eles. As mesmas palavras que Deus Pai disse lá no passado ao profeta Jeremias, elas foram repetidas aqui, quase que literalmente, pelo escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 15. Os irmãos perceberam? Sim ou não? O Espírito Santo falando lá através do profeta, e lá Deus Pai falando, aqui o Espírito Santo falando as mesmas palavras. Portanto, nós percebemos aqui a divindade do Espírito Santo, porque ele fala as mesmas palavras que Deus falou lá no passado, e agora aqui no Novo Testamento, através do escritor bíblico, ele fala as mesmas palavras, agora atribuindo ao Espírito Santo as expressões do verso 15, as mesmas expressões contidas lá no profeta Jeremias. Está claro para os irmãos isso, essa conexão? Sim ou não? Está claro? Isso é muito importante, porque, irmãos, há seitas em nossos dias que dizem que o Espírito Santo é simplesmente uma influência ativa. Não é uma pessoa divina, é um poder, é uma força, é uma dinâmica, mas não é uma pessoa, é um sopro apenas. E além de não ser uma pessoa, não é divina essa pessoa. E a Bíblia, na verdade, nos mostra contrariamente, dizendo que, na verdade, o Espírito Santo tem personalidade. Ele é uma pessoa e é uma pessoa divina, à semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles nos acusam dizendo, vocês têm 3 deuses. Não, o nosso Deus, ele é triuno, sim, mas ele, na verdade, é um só Deus, triuno, e é uma trindade, porque se manifesta de 3 modos, mas ele é um Deus triuno, sim, é uma só pessoa. Diante disso, nós concluímos, pois, da conexão dessas palavras, ou seja, dessas passagens, lá de Jeremias e Hebreus, capítulo 10, 15 e 16, notamente verso 16, nós concluímos que o Espírito Santo da carta aos Hebreus é o Senhor, lá do livro de Jeremias.
As seguintes palavras que o apóstolo Paulo escreveu também aos Coríntios nos falam claramente da deidade do Espírito Santo. Paulo também falou que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Agora observem, como pelo Senhor, que é o quê? O Espírito Santo. O Senhor, Paulo foi claro, ele usou o verbo ser, aqui de maneira bem explícita, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, presente conosco, ele vai nos transformando de glória em glória, e Paulo diz que o Espírito Santo é o Senhor. É interessante isso. As pessoas que negam que o Espírito Santo é uma pessoa, e pior do que isso ainda, negam que ele não é divino, elas estão, na verdade, pecando contra essa interpretação absolutamente errônea. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Esse texto aqui é muito importante para que os irmãos percebam, de fato, de maneira muito clara, a personalidade do Espírito Santo e também a sua deidade, ou seja, a sua divindade. Eu gosto muito desse texto, porque ele é absolutamente claro e nos mostra de maneira maravilhosa a personalidade do Espírito Santo e também a sua divindade. Atos 5, versículos 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Agora observem, você não mentiu para os homens, mas para quem? Mas para Deus. Voltemos ao verso 3. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse a quem? Ao Espírito Santo. E lá no final, a parte C do verso 4, o texto sagrado diz: você não mentiu para os homens, você mentiu a Deus. Os irmãos percebem aqui a personalidade e a divindade do Espírito Santo nesse texto, sim ou não? Ficou claro isso? É muito claro. Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E ele pergunta, eu grifei aqui, para que você mentisse ao Espírito Santo? E na parte C do verso 4, ele declara, o escritor de Atos Apóstolos, que é Lucas: você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus, porque você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Isso é maravilhoso para nós que cremos nessa verdade eterna. Até aqui estamos juntos, irmãos? Sim ou não? Ok. Eu gostaria que você marcasse aí a personalidade e a divindade do Espírito Santo em Atos 5, de 3 a 4, para que você nunca mais se esqueça disso. E quando você ouvir alguém afirmando que o Espírito Santo não é uma pessoa, e pior do que isso, não é divino, você não precisa argumentar.
Você precisa fazer uma afirmação das Escrituras e elas, por si próprias, se defendem. Nós não precisamos fazer uma defesa de Deus. Nós precisamos falar as verdades de Deus, que é diferente, porque quando eu faço uma defesa de Deus, eu estou usando argumentos, pressupostos pessoais. E quando, na verdade, eu apresento a verdade de Deus, é Deus quem fala. E quando Deus fala, se alguém quiser refutar, está refutando o próprio Deus, e isso trará para essa pessoa uma tremenda consequência no tempo e na eternidade. Os irmãos observaram o que eu estou dizendo? Não são os nossos pressupostos que nós devemos defender apenas. Devemos usar a palavra de Deus, porque ela tem a autoridade, ela é inspirada, ela veio do próprio Deus. Por isso que os nossos argumentos não convencem ninguém. Por isso que ninguém consegue ganhar uma alma para Cristo, convencendo-as com argumentos próprios. As pessoas devem ouvir a pregação da palavra, inspirada pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, e o Espírito Santo utiliza-se da palavra que ele inspirou para convencer o pecador. Não precisa dos nossos argumentos. O de que o pregador precisa é expor simplesmente a palavra viva e pura. Quando o pregador começa a usar os seus próprios pressupostos, ele erra, porque os nossos argumentos não convencem, não converte, não transforma ninguém. Mas quando o pregador expõe a palavra é poderosa para transformar. Ela é viva, eficaz, é poderosa. E aqui nesse texto, não precisa da nossa argumentação. Precisa que nós apresentemos esse texto aos que contradizem, aos que dizem que o Espírito Santo não é pessoa e também não é divino. É só a gente apresentar a palavra e deixar que a palavra fale o coração das pessoas, de tal maneira que elas possam recebê-la ou rejeitá-la. Não precisa, portanto, dos nossos pressupostos, dos nossos argumentos, mas a palavra que deve ser pregada. Por isso que a igreja só pode crescer, a igreja só pode permanecer neste mundo pecador quando a igreja prega a palavra, ensina a palavra. É a palavra que vai sustentar a nossa vida e sustentar a vida da igreja, e não simplesmente os nossos argumentos. Deus não precisa dos nossos argumentos. O que Deus quer de nós como igreja é que nós expliquemos, que nós preguemos a bendita palavra e que ela possa falar aos corações. Daí o fato de que o púlpito deve ser um lugar de exposição bíblica e não de pressupostos humanos. Os irmãos estão entendendo? E esse texto de Atos 5, 3 a 4, dentre todos os outros textos que já me falaram no coração, este aqui para mim, ele é absolutamente claro sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Ok? Estamos juntos até aqui? Vamos andar mais um pouquinho para a gente orar. São 19h35. Em segundo lugar, o Espírito Santo possui os atributos. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso aqui, isso aqui é importante. O Espírito Santo possui os atributos de Deus. Segundo as Escrituras, o Espírito Santo, ele era o Criador, ou melhor, segundo o Espírito Santo, Deus era o Criador, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas quando Deus criou o universo. E o Espírito Santo possui, irmãos meus, os atributos de Deus. Se o Espírito Santo não fosse Deus, ele não poderia ter os atributos que tem, porque seria exatamente uma usurpação de uma pessoa que não é divina. Os irmãos entenderam o que eu disse? Entenderam ou não? O Espírito Santo, ele possui os atributos da divindade. Se ele, na verdade, não fosse Deus, ele não poderia possuir os atributos de Deus,
porque isso seria uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E esses atributos que o Espírito Santo possui são atributos que só pertencem a Deus. Há alguns atributos que Deus tem que nós temos, passa para nós, mas o que eu vou passar para os irmãos hoje, os atributos divinos, só Deus os possui. Por isso que o Espírito Santo é divino. Por exemplo, o Espírito Santo é eterno. Hebreus capítulo 9, verso 14. Isso aqui é muito importante. Eu perguntaria aos irmãos, quem de nós aqui é eterno? Somos ou não eternos? Somos eternos? É? Do ponto de vista de alma, sim. Irmão João Batista, somos eternos ou não? Do ponto de vista de permanência, somos eternos. É isso? Do ponto de vista de permanência, ou seja, as nossas almas nunca serão destruídas. Elas, depois da nossa morte, nós permaneceremos vivos, eternamente vivos. Agora, do ponto de vista eterno aqui, em relação a Deus, é aquele que não foi criado. Deus é eterno do ponto de vista de existência, e nós somos eternos do ponto de vista de permanência. Isso aqui é muito importante guardar isso, amém? Quando diz que Deus é eterno, significa que Ele não teve princípio e não tem fim. Isso nós chamamos de eternidade de Deus. Aquele que não teve começo e não teve fim. É só os irmãos se lembrarem dessa palavra bendita de que eu gosto muito. Jesus falou, Deus Pai falou e Jesus também falou, eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Isso, portanto, Jesus está falando, eu sou Alfa e Ômega, não no sentido de ser o primeiro da criação, eu fui o primeiro criado, não. Ele é o primeiro do ponto de vista de eternidade. Ele é o último porque, na verdade, não há um outro Deus semelhante a Ele. Ele é o Alfa e Ômega, é o princípio do ponto de vista de eternidade. Nós somos eternos, assim podemos dizer, do ponto de vista de permanência. Nossas almas são indestrutíveis, ok? E Deus é eterno do ponto de vista de existência. Ele não teve começo e não teve fim. Ele é Deus, Ele existe por si mesmo. Ele tem autoexistência. E isso nós chamamos de eternidade em Deus. E o Espírito Santo tem esse atributo. Amém? Até aqui? É muito importante isso. Aí, Hebreus 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha a palavra, observe que a palavra Espírito está com letra maiúscula, eu pedi, coloque letra maiúscula, vou ler o texto novamente. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu seu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Os irmãos observaram que o Espírito Santo recebe essa designação de Espírito o quê? Eterno, sim ou não? De Espírito eterno? Então, esse atributo do Espírito Santo ser um Espírito eterno é o atributo, na verdade, de Deus que é eterno. Ou seja, o Deus que não teve começo e não terá fim, porque Ele é Deus, e o Espírito Santo tem o mesmo atributo, ou seja, o atributo da eternidade, ok? Por isso que Ele é Deus. Amém ou não, irmãos? Pois que Ele é Deus. Eu gosto muito disso. Eu fico imaginando como é que existem seitas, teólogos, que negam a deidade do Espírito Santo. As seitas em nossa cidade, que jamais aceitam que o Espírito Santo é uma pessoa,
e que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Há aqui da nossa cidade, em todo o Brasil, eu diria assim, em muitas partes do mundo, seitas que negam a divindade do Espírito Santo. E nós vemos aqui o grande atributo do Espírito Santo, um dos grandes atributos de Deus, que é a eternidade, ou seja, que não teve começo e não terá fim, é o mesmo atributo, na verdade, conferido ao Espírito Santo. Portanto, ele é o mesmo Deus eterno, Criador do céu e da terra, o nosso Criador e o nosso Redentor. E o Deus que anda conosco agora, porque Jesus deixou a terra, voltou para o céu e voltou pelo Espírito Santo, está conosco, até que ele volte pessoalmente, fisicamente, para nos ressuscitar, para que nós estejamos com ele eternamente, visivelmente, agora na eternidade. Mas até que isso se consuma, o Espírito Santo trabalha conosco aqui como Deus eterno. Isso é maravilhoso. Deus eterno mora em nossos corações. Olha que coisa fantástica. Eu perguntaria aos irmãos, qual a pessoa na terra que tem o atributo da eternidade neste mundo? Qual é a pessoa que tem? Ninguém, mas o Espírito Santo tem. Portanto, logo, ele é o quê? Deus. Está claro? Mas há um outro atributo, o Espírito Santo é onisciente. Além de ele ser eterno, o Espírito Santo tem outro atributo de Deus importantíssimo, que ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 11, isso aqui é um texto bem longo, né? Mas vamos ler porque é importante. 1 Coríntios capítulo, o que eu falei? 2, 9 a 11. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades, as profundezas da terra. Observa aí, porque o Espírito faz o quê? Verso 10, final do verso 10. Porque o Espírito faz o quê? Sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que é isso? Como é que chama isso? Como é que nós chamamos isso em teologia? Onisciência. O Espírito Santo faz isso, ele penetra até mesmo o seu próprio ser, ele penetra o seu próprio ser. Ou seja, ele está envolvido com ele mesmo, conhece tudo dele, e somente ele conhece tudo dele, porque nós não conhecemos, mas ele conhece tudo dele, e conhece, além de conhecer tudo dele, ele conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, ele é absolutamente onipotente, ou melhor, onisciente. Nenhum de nós aqui, nenhum homem na terra é onisciente. Nem Satanás é onisciente. Nem os demônios são oniscientes. Só Deus é onisciente. E o Espírito Santo tem esse atributo. Por isso ele é Deus. Amém? Isto é muito importante. Verso 11. Porque quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o quê? O Espírito de Deus. O Espírito Santo conhece tudo. Ele é, portanto, onisciente. Eu sei o que vai no meu coração. Eu conheço muito de mim. Vocês também conhecem. Eu não sei o que vai no coração do Bruno. Mas o Bruno sabe o que vai no coração dele. Mas o Espírito Santo sabe muito mais. Ele vai às profundezas. Ele sabe coisas do seu coração que você não sabe. E ele conhece todas as coisas. Olha, meus irmãos queridos, quem conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, é Deus. E o Espírito Santo tem esse atributo. O atributo, portanto, da onisciência. Está claro? Ele é acordar. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, versos 7 a 10. O Espírito Santo é onipresente. Portanto, se ele é onipresente, ele é Deus.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me segurará, e a tua mão direita me susterá. A pergunta é: para onde me ausentarei do teu Espírito? Portanto, o Espírito Santo ele é o quê? Ele é onipresente. O salmista diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua direita me susterá. Nós temos um belo hino, não temos? Cantamos esse salmo aqui. Vocês vão perceber que maravilha, como que o Espírito Santo é verdade, é Deus, ele é o Deus onipresente. Onde nós estivermos, ele pode estar. Ele pode estar, se quiser, em qualquer lugar. Amém? Ele pode estar em qualquer lugar. E é uma coisa muito boa para nós. Em qualquer lugar deste mundo que nós estivermos, no Brasil, na China, em qualquer lugar da Europa, em qualquer lugar da Ásia, o Espírito Santo está conosco, presente ali. Não se assuste. Até mesmo na sepultura, o Espírito Santo sabe que nós estamos lá. E no dia final, ele vai nos chamar da sepultura pelo nome e vão sair, que sabe de nós ainda na sepultura. Amém? Isso é muito importante. Nós não andamos sozinhos neste mundo. Nós temos um companheiro fiel, que é eterno, que é onisciente, que é onipresente. E também o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia atribui ao Espírito Santo obras que só Deus podia fazer. Então, esses são três, né? 3 atributos, guardaram aí? Sim ou não? O Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo também, ele é o quê? Ele é onipresente. E a Bíblia diz, a Bíblia atribui ao Espírito Santo coisas que só Deus pode fazer. Por exemplo, o Espírito Santo criou o homem e deu-lhe a vida. Jó, capítulo 33, verso 4. Percebe uma coisa muito importante nesse texto. O Espírito criou o homem e deu-lhe a vida. Nós lembramos lá no Gênesis que Deus criou o homem e a mulher. E aqui, Jó, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o Espírito Santo foi que nos criou. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me fez o quê? Me deu vida. Olha que coisa linda. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Só Deus pode criar o ser humano, e só Deus pode dar vida e manter a vida do ser humano. Logo, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo é o quê? Ele é Deus, está claro? Uma outra coisa que a Bíblia diz que só Deus pode fazer. O Espírito Santo é o Criador. Salmo 104, verso 30. Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo é criador. Uma outra coisa que só Deus pode fazer, e o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Interessante. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Romanos 8, verso 11. Se em vocês habita o Espírito, note bem, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês,
por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o Espírito Santo no dia final vai nos ressuscitar. Ele habita em nós e também nos ressuscitará no dia final. Percebe? É a Trindade divina trabalhando em favor do homem. Pai e o Filho e o Espírito Santo trabalham de maneira absoluta, harmônica e poderosa. E a igreja é muito feliz porque ela tem uma direção divina e maravilhosa. Outra coisa importante, que só Deus pode fazer, e é atribuído ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo justifica e santificará o crente. 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de quem? Do nosso Deus. Olha que maravilha. O Espírito Santo justificará e santificará o crente. Isso é muito importante. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus nós fomos santificados, fomos justificados. Isso é maravilhoso. Só Deus pode fazer isso. Santificar e justificar. Só Deus pode fazer isso. E esse trabalho é oferecido, ou melhor, é atribuído ao Espírito Santo. Estou indo já para o final para a gente orar. O Espírito Santo ensina o crente como deve proceder neste mundo. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12. Ok? Lucas 12, 11 e 12. Quando levarem vocês, o que eu disse? Eu disse o seguinte: o Espírito Santo ensina o crente como deve proceder em algumas situações. Quando levaram vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Só o Espírito Santo pode fazer isso. O Espírito Santo, portanto, ensina o crente como deve proceder em determinadas situações, notadamente diante das autoridades que provavelmente algum de nós poderá ser levado. O Espírito nos dará palavras naquele momento, a fim que nós pronunciemos e, diante de Deus, possamos manter o nosso testemunho. Está claro isso até aqui? Sim ou não? E vamos então indo para o final. O Espírito Santo distribui dons espirituais. 2 Coríntios capítulo 12, de 8 a 11. 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 11. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia, pregação no caso. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Ou seja, o Espírito Santo
distribui dons espirituais. Uma coisa muito importante, irmãos, para a nossa igreja e para todas as igrejas. E aqui eu quero que os irmãos entendam o que eu vou dizer. A igreja precisa de programas, sim. Mas a igreja precisa de fato, para embalar a igreja, para que a igreja seja uma igreja de fato, uma igreja segundo as Escrituras, a igreja precisa mais do que de programas, a igreja precisa exatamente do enchimento do Espírito Santo. Amém? Do contrário, os nossos programas serão vazios, transformar-se-ão em entretenimentos, mas não tem poder para transformar ninguém. Temos que fazer programas? Eu creio que, na verdade, eles são necessários em algumas ocasiões. Mas há igrejas por aí que estão fazendo apenas programas. Cada ano aparece um tipo de igreja. Igreja tal, faz isso, faz aquilo, e a igreja está deixando de pregar a bendita palavra. E isso é um problema muito sério. Por último, quero fazer aqui algumas aplicações para a gente terminar. Eu vou correr aqui por causa do nosso tempo. Como acabamos de ler nas passagens anteriores, é impossível atribuir estes poderes tão maravilhosos a uma mera influência ou a uma pessoa que não seja divina. Só uma pessoa divina é capaz de fazer o que a Bíblia alega haver feito o Espírito Santo. Aceitando, pois, os ensinamentos da Bíblia, não podemos fugir à conclusão de que o Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa, mas uma pessoa divina, e tão divina como o Pai e o Filho. Nós acabamos de entender isso. Uma outra coisa importante, eu vou dar um salto aqui. O ponto prático desse estudo de hoje, para nós, os crentes, não é como dissemos nos pontos anteriores, tanto a questão de como havemos de receber o Espírito Santo, senão de como nos entregamos ao Espírito Santo, para que a vontade dele, do Pai e do Filho, seja feita em nossa vida. O que é mais importante para nós é entendermos a doutrina. O que é mais importante ainda é que nós nos entreguemos ao Espírito Santo. Estou na letra C. De maneira que ele possa nos usar. Nós podemos conhecer toda essa doutrina e crer em tudo isso, mas não dar lugar ao Espírito Santo para que possa nos usar. Aí nós perderemos todo o nosso conhecimento. Conhecimento, na verdade, quando a Bíblia fala de conhecimento, a Bíblia fala de relacionamento. Não é conhecimento intelectual. Eu posso ler a Bíblia, encher minha cabeça de versículos, decorar muito a Bíblia e não pôr esses versículos em prática. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Nós aprendemos hoje que o Espírito Santo é Deus, é divino, mas é preciso que nós demos lugar ao Espírito Santo, a fim de que ele encha as nossas vidas e possa nos usar para a glória do Senhor. À luz do estudo de hoje, você aprendeu de maneira inequívoca que o Espírito Santo não é apenas uma influência poderosa, mas o próprio Deus. A questão é, como você pode perceber a divindade do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas? Como é que você vai perceber de maneira tão clara? Eu vou repetir o capítulo 5 de Atos, versículo 3 e 4. Aí você vai perceber, você já tem esse versículo aí, quando Pedro disse a Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração?
para que você mentisse ao Espírito Santo. Lá no final do versículo, nós lemos, você não mentiu, versículo 4, você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. O que fica claro para nós nessa noite, meus irmãos, pelo menos eu tentei passar para vocês essa ideia, é que de fato, nós não podemos aceitar as afirmações das seitas que nos dizem que o Espírito Santo é apenas uma influência, não é uma pessoa, é algo etéreo, e além disso, ele não é divino. Pelo que nós estudamos hoje, e pelo fato de que os irmãos já estudam as Escrituras, é impossível negarmos, portanto, a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Que Deus nos ajude e que nós jamais neguemos essa doutrina tão maravilhosa, tão profunda. Se você esquecer alguma coisa que eu disse aqui, lembre-se daqueles três atributos do Espírito Santo que o próprio Deus tem: eternidade, que mais? Onisciência, onipresença. Percebe? E coisa que só Deus pode fazer: ressuscitar os mortos. O Espírito Santo vai nos ressuscitar. Só coisa que Deus pode fazer para escutar nossos corações. O Espírito Santo faz isso. Portanto, eu concluo com muita reverência diante do nosso Deus e de vocês que estão aqui e dos irmãos que estão em casa. E eu concluo dizendo que o Espírito Santo nos ajude a crer nele como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas é o Deus triuno, ou seja, o Deus que se manifesta de três maneiras, mas é um só Deus. E, portanto, o Espírito Santo, para nós, é muito mais do que uma influência. Ele é uma pessoa, e uma pessoa divina, segundo as Escrituras. É isso que eu quis passar para os irmãos nessa noite. Espero que os irmãos tenham entendido a nossa fala. Não entenderam? Sim ou não? Amém. Vamos, então, orar ao Senhor. São 8h04. Dá para a gente orar bem. E o meu coração se alegra poder falar sobre isso. Eu estive no sepultamento da filha da irmã Fé. O nome da moça era Maria Raquel, ainda jovem em relação à mãe, que tem mais de 80 anos. A irmã Fé foi ao cemitério, levada pelos parentes, usando a bengala, e parente ajudando. Ela chegou e chorou a morte da filha. E, coincidentemente, a filha foi sepultada bem ao lado da Selma. E eu tinha que ver aquele negócio lá, falei, meu Deus do céu. Aí mexeu comigo. Bem assim, também, tanto aqui na parede da Selma. Assim. Então eu falei isso para a gente orar em favor da irmã Fé, tá certo? O irmão Joel vai orar pela irmã Fé e orar também pelos outros demais enlutados. A irmã Vilma, né? A família Brito, a família Januário, que estamos ainda nessa batalha, e ontem foi despertado lá, que eu tive o cemitério e vi a sepultura da Selma. Deus orar por nós. E também eu tenho conversado muito ajudando a irmã Tânia, esposa do Roosevelt, Brasil, tenho orado por ela. E orar por ela, hoje mesmo ela me mandou uma mensagem, agradecendo as orações, orar pela irmã Tânia, e também orar pelo irmão do Roosevelt, qual é o nome dele? Fugiu agora? Sim, o irmão do Roosevelt, a família do Roosevelt. E os demais irmãos que perderam parente aqui, né? É o Anderson, o irmão do Roosevelt, Anderson. Orar pelos enlutados, orar pela irmã Vilma, orar por mim enlutado, orar pela família Brito,
e orar pela irmã Tânia, esposa do Rússio, e orar pelo o Anderson, irmão do Rússio, pelos enlutados. E os irmãos se lembram de mais enlutados? Orar por isso. E eu vou pedir, irmão João Batista, para orar em favor de missões nacionais, irmão João. Tá certo? Missões nacionais. E eu vou pedir a irmã Angelina para orar em favor dos enfermos. Você sabe o nome dos enfermos. E vou pedir ao irmão Gilberto para orar em favor dos ministérios da igreja que vão se formar para 2022. Nós estamos trabalhando, o pastor e eu, preparando para que a igreja possa eleger a sua nova diretoria e os ministérios. O irmão Gilberto vai orar em favor dos ministérios. E vou pedir à irmã Ana para orar em favor, irmã Ana, no pagamento do terreno e da continuidade da nossa construção. Tá certo? E no final eu vou orar em favor dos irmãos. E se alguém tem um pedido especial, poderá fazê-lo, nós temos ainda tempo para a gente orar. Se não, vou começar pelo irmão João Batista, irmão João, orando em favor do seu pedido que eu fiz, irmão. O irmão está lá atrás, você pode vir? E vou começar pelo senhor, depois do senhor, Joel, depois do João Batista, o senhor, depois o irmão Gilberto, depois a irmã, depois a irmã Ana, e assim nós vamos caminhando, tá certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua Santa Presença, nesse culto de oração. Quando acabamos, nosso Deus, de estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, como aprendemos, como foi muito bom para mim, para os irmãos que estão aqui, aqueles que acompanharam pela rede social. Cresceu o nosso conhecimento de saber que aquilo que já sabíamos, mas nessa oportunidade aprendemos mais, encheu o nosso coração de conhecimento, de alegria, saber que a Trindade Divina trabalha por nós. Sabemos que ninguém é salvo sem a presença do Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando a Jesus Cristo para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E Jesus diz que ninguém vem a Ele, ninguém chega ao céu se não passar por Ele. Por isso, nosso Deus, a Trindade faz parte, nosso Deus, da igreja, faz parte da nossa vida. Ela é inspirada, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E nós agradecemos nosso Deus e queremos servir, queremos obedecer, queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. E nesse momento, nosso Deus, nós estamos em campanha de missões nacionais, nós estamos, a igreja tem o alvo a ser cumprido, queremos, nosso Deus, atingir o alvo até ultrapassar para a glória do Teu nome. Sabemos que os missionários precisam, nosso Deus, da nossa ajuda, eles precisam, nosso Deus, da intervenção do Senhor para que cheguemos até os confins da terra. E nós temos um Brasil, nosso Deus, que precisa Te conhecer. E através dos missionários, eles vão a lugares que nós não podemos ir. E eles são enviados, precisa da nossa ajuda financeira, precisa que a junta precisa de manter, sustentar. Por isso, nosso Deus, abençoa os Teus servos, encorajando, dando-lhe saúde, dando, nosso Deus, alegria de estar, nosso Deus, fazendo o trabalho do Senhor. E que o Espírito de Deus possa abençoar a vida deles, possa encorajar, dando palavra boa, palavra certa na hora de concluir, nosso Deus, o estudo com algumas pessoas, levando, nosso Deus, a mensagem de salvação. Abençoa, nosso Deus, a nossa igreja, a igreja missionária, abençoa as igrejas do Brasil, de maneira que cada uma delas possa se empenhar para que os missionários tenham o sustento. Mas, sobretudo, nosso Deus, o sustento do Senhor, o sustento do Teu Espírito na vida de cada um, dando a eles, nosso Deus, capacitando
dando a eles a alegria de estar, nosso Deus, fazendo esse trabalho, que é tão precioso. E quantas pessoas têm conhecido o Senhor através dos missionários. Que essa igreja, ela nunca para de enviar missionário. Que essa igreja nunca para de enviar, nosso Deus, o sustento para os missionários. Ajuda, nosso Deus, abençoa as nossas vidas. Que ao terminar essa campanha, que nosso alvo seja alcançado, para a glória e honra do Teu nome. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nosso Deus, estamos diante da Tua santa e augusta presença nesse momento. Agradecido, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de poder estar na Tua casa, para junto com os nossos irmãos, poder, ó Deus, orar e buscar ao Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua direção nesse momento, a Tua bênção, e queremos agradecer muitíssimo pelo estudo que acabamos de estudar, que possamos, ó Deus, colocar nas nossas mentes, nos nossos corações, e reconhecer, ó Deus, a onipresença e a onipotência do Senhor. O Senhor é o Deus que sonda, o Deus que conhece os nossos corações. Bem antes que nós abrimos as nossas bocas, o Senhor tudo conhece, sabes, ó Deus, da nossa necessidade. E nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Tua presença nesta hora, para, ó Deus, buscar a Tua face, para colocar, ó Deus, diante da Tua presença na vida dos nossos irmãos enfermos, as famílias do irmão Brito, a família do irmã Vilma, e as demais famílias, ó Deus, que estão passando por dificuldade de saúde, também dificuldade, ó Deus, de luto. Te pedimos também em favor da irmã Fé, ó Deus, a Tua serva, que ontem sepultou a sua filha. Como dói, ó Deus, os nossos corações na hora da perda do nosso antes querido. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor console o coração da Tua serva, que o Espírito Santo, ó Deus, possa enxugar as suas lágrimas e alegrar o seu coração nesse momento tão difícil. Eu sei, ó Deus, como é duro perder um familiar nosso, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus, tudo está nas suas santas e divinas mãos, está sob os seus controles. Nós não somos, ó Deus, aqui eterno. Um dia nós partiremos, mas um dia nós estaremos na glória do Senhor para sempre. Por isso nós louvamos o Teu nome. E pedimos, ó Deus, em favor da irmã Rosane também, nosso querido pastor Gerson, ó Deus, que está ainda abatido, triste, por perda da sua esposa. Deus, console o coração do Teu servo. Dá-lhe, ó Deus, força, dá-lhe sabedoria, dá-lhes compreensão, ó Deus, do Teu servo. Dá a ele, ó Deus, resistência física para suportar a dificuldade que certamente estão abatendo o seu corpo, a sua mente. Esclareça o Teu servo, ó Deus, como Você tem esclarecido para o estudo da Tua palavra. Eles têm servido a Tua causa, ó Deus, a Tua igreja, têm passado a palavra para os Teus servos, tem nos ajudado tanto, Senhor, com as Tuas mensagens poderosíssimas pela manhã. Nós temos sido símbolo, edificado pela palavra do Teu servo. Por isso pedimos a Tua direção, pedimos que Tu console o coração do Teu servo, console o coração da Raquel, da Priscila, Senhor, dessa família tão amável, a família que estão ainda sofrendo a perda de seus familiares. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos consola, é o Deus que não nos deixa só, é o Deus que deixa, ó Deus, o Teu Espírito Santo para que possa nos consolar, e nós cremos nessa realidade, nessa verdade eterna.
Por isso nós pedimos que o Senhor seja, ó Deus, o nosso guia, que o Senhor seja, ó Deus, o nosso pastor amável, que o Senhor seja, ó Deus, o nosso Salvador. Eu sei disso, mas nós precisamos do consolo do Senhor. Dirija a vida do teu povo, cuida do teu povo, aqueles que estão nesta hora, Deus, passando por dificuldade de saúde. E eu lembro, ó Deus, da irmã Leia, tua serva, ó Deus, tão debilitada naquele leito, com enfermidade, ó Deus, que a medicina não consegue trazer a cura, mas nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor pode, ó Deus, curá-lo se assim o Senhor quiser. Se não, ó Deus, faça a tua vontade, não a nossa. Console o coração daquela família. Console o coração da irmã Rosane, ó Deus. Mais uma vez entrego a família Brito nas tuas mãos. Essa família, ó Deus, que tem servido tua causa. Essa família que tem contribuído para o avanço da tua causa. Nós pedimos que o Senhor seja com cada um. Console o povo e dirija a nossa vida. E abençoe o teu servo pastor, mais uma vez. Pastor Hélio, que está estudando a tua palavra para nos orientar, para nos passar a palavra. O Senhor visita o teu servo, guarda e faça, ó Deus, próspero. E que ele seja, ó Deus, uma bênção para a tua causa, para a tua igreja aqui nesse local. E ao pastor, que é o segundo pastor, que só possa ajudar o teu servo também, curando, ó Deus, a sua dor do coração. E dando o alívio que só encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus bendito, nos ajude e perdoe os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor. E o Senhor, ó Deus, é Deus. O Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, eu sei disso. É o Senhor que sabe de que nós precisamos, sabe da nossa necessidade, sabe, ó Deus, o que precisamos. Por isso nós pedimos que o Senhor gratifique o teu povo nesse momento, ó Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia. E nos dê, ó Deus, também um dia tranquilo amanhã, quando estaremos ali naquele local, ali na vila principal, ajudando a nossa filha, ó Deus, para que ela possa estudar e fazer aquele concurso. E o seu desejo é ingressar, ó Deus, na vida material, no seu trabalho, e também servir ao Senhor com seus bens, com seus talentos. E que o Senhor dê, ó Deus, um momento de alegria para que ela possa ser premiada naquele concurso para o sustento da sua família. E eu tenho certeza, ó Deus, que será também uma bênção no teu reino, na contribuição da tua palavra, também na sua ação financeira. Cuida de nós, nos ajude e nos perdoe os nossos pecados. Nos tudo isso nós oramos e agradecemos no nome precioso do Senhor. Amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, de oração, Senhor, que nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, por esse estudo, Senhor, tão maravilhoso, Senhor, que nós assistimos agora, Senhor, que nós aprendemos, Senhor, sobre o Espírito Santo, Senhor, e nós possamos também, Senhor, pôr em prática, Senhor, tudo que foi falado aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Também, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor sonda os nossos corações, tira de nós, Senhor, tudo que não te pertence, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver, Senhor, buscando cada vez mais a tua presença, Senhor. Porque a tua presença, Senhor, nos dá alegria, Senhor. A sua presença, Senhor, nos traz, Senhor, contentamento, Senhor. Ó Deus, também nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos ministérios, Senhor, que vamos trabalhar, Senhor, no próximo ano, Senhor, abençoando, Senhor, cada líder, Senhor, dos ministérios, Senhor, que são muitos, Senhor, os nossos ministérios, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar, nos abençoar, que nós possamos estar sempre falando a tua palavra, Senhor, e, por certo, ganhando alma, Senhor, para ti, Senhor.
Nos ensina, Senhor, a vivermos, Senhor, sempre, Senhor, pensando na Tua palavra, Senhor. Abençoa também, Senhor, todos os nossos familiares, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelos meus filhos, Senhor, também, que estão ali naquela igreja, Senhor, que eles estão bem, Senhor. Que o Senhor possa estar direcionando também a vida de todos eles, Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome. Abençoa também o pastor Wellington, Senhor, que tem trazido também esses estudos maravilhosos, Senhor. Nós temos aprendido muito, Senhor. Nos abençoa, Senhor, dá-nos direção, Senhor, dá-nos da Tua graça. É esta oração que faço em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, eterno, amado Pai, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, louvo e Te agradeço por esta hora, por esse momento na Tua presença, Senhor meu Deus. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor meu Deus, que falou os nossos corações, nos ensinou sobre os atributos do Espírito Santo, Senhor meu Deus. Muito obrigada, meu Deus. Obrigado pela vida do pastor Gerson, Senhor, meu Deus. Continua abençoando ele, dando ele iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, meu Deus. E aquecendo o seu coração, Senhor, meu Deus. Fortalecendo ele, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E consola todo o coração da sua família, Senhor, meu Deus. Que seja consolado pelo Senhor, meu Deus. Também te clamo pelo pastor Wellington, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja abençoando ele, dando a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor meu Deus, abençoando Davi, a Roberta, que seja abençoado pelo Senhor, meu Deus. Agora, nessa hora, eu te clamo pelos enfermos, Senhor meu Deus. Te clamo pela vida do Almir, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua recuperação, cuidando dele, Senhor, meu Deus, e muito obrigada, Senhor, meu Deus, pelo milagre que o Senhor realizou na vida dele, Senhor, meu Deus. Só esteja abençoando a Cida nesse momento, que está cuidando dele, Senhor, meu Deus. E também, Senhor, meu Deus, te peço pelo Leonardo, que pediu que estivesse orando por ele, Senhor, meu Deus. Que o Senhor tenha de misericórdia do Leonardo, que Teu Santo Espírito fale o coração dele, traga ele de volta para o Senhor, meu Deus, traga a Amanda de volta para o Senhor, meu Deus, tenha de misericórdia, Senhor, meu Deus, e abençoa, Senhor, meu Deus, a Cida e toda a sua família, Senhor, meu Deus. Também te clamo pela irmã Maria Aparecida, que não está bem, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja cuidando dela, cuidando da sua saúde, Senhor, meu Deus. Que ela possa se cuidar, se tratar direitinho, Senhor, meu Deus. Tente misericórdia da irmã Cida, meu Deus. Ó, Senhor, meu Deus, também te apresenta a Elise nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus. Que está precisando tanto do Teu socorro, Senhor, meu Deus, da Tua ajuda. Que o Senhor esteja cuidando da Tua serva, Senhor, meu Deus. Senhor, esteja cuidando do médico que vai cuidar dela, dos seus exames, Senhor, meu Deus, tudo está nas Tuas mãos, meu Deus. Cuida da N, Senhor, meu Deus. Cuida, Senhor, meu Deus, da irmã Fé, Senhor, meu Deus. Ó, Senhor, meu Deus, também consola o coraçãozinho dela, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Te apresento a irmã Letícia nas Tuas mãos, que o Senhor esteja abençoando ela, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, meu Deus, todos os enfermos, a irmã Gutierrez, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, a Leia, Senhor, meu Deus. A irmã Sebastiana, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja cuidando dela, da sua perna, daquela ferida, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja cuidando. Cuida do irmão Divino, da irmã Namir, Senhor, meu Deus. De todos os enfermos, Senhor, meu Deus, eu apresento cada um nas Tuas mãos. Aquele que não lembrei do nome, Senhor, mas o Senhor conhece cada um, Senhor, meu Deus. Também te agradeço pela vida do Carlos, que já está em casa, Senhor, meu Deus.
Muito obrigado pelo teu cuidado para com eles, Senhor, meu Deus. E todos os enfermos que não conhecem o Senhor, meu Deus, visita com a tua salvação, meu Deus. Também te agradeço pela vida da irmã Adélia, que passou por uma cirurgia ontem, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, esteja cuidando da sua recuperação, Senhor, meu Deus. Também abençoa a irmã Heloísa, que vai passar por uma cirurgia. Que o Senhor esteja abençoando, conduzindo tudo, Senhor, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, meu Deus. É que eu te oro e te agradeço, meu Deus, te pedindo perdão, Senhor, meu Deus, é tua misericórdia. Obrigado pela minha vida também, pela minha recuperação. Eu te louvo e te agradeço, te dou graça, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, damos graças ao Senhor, Pai querido, por este momento na tua santa e bendita presença, Pai amado e santo. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque estamos cultuando ao Senhor nesta hora, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome, Pai querido. Agradecemos ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Gesso, que nos expôs, Senhor nosso Deus, de maneira tão clara, Senhor nosso Deus, a divindade do teu Santo Espírito, Pai querido. Que essa palavra, Senhor nosso Deus, fique guardada nos nossos corações, Pai amado e santo. Senhor nosso Deus, que as vidas que ouviram, Senhor nosso Deus, esta bendita palavra, Pai, possam, Senhor nosso Deus, ter a certeza, reconhecer, Senhor nosso Deus, sobre a Santíssima Trindade, Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pela vida do teu servo, Senhor nosso Deus. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando, Senhor nosso Deus, o coração do pastor Gerson, Senhor nosso Deus, consolando ele, Senhor nosso Deus, sustentando, dando força, Senhor nosso Deus. Espírito Santo de Deus, consola o coração do teu servo, Pai amado e santo. Consola o coração de toda a sua família, Senhor nosso Deus. Continue, Senhor nosso Deus, dando a iluminação do teu Santo Espírito ao teu servo, para nos ensinar a bendita palavra do Senhor, Pai querido. Também, Senhor nosso Deus, pedimos pela vida do teu servo, o pastor Wellington, que, Senhor nosso Deus, esteja abençoando a sua vida, esteja, Senhor nosso Deus, o ajudando nesta semana de estudo, Pai amado e santo. Que, Senhor nosso Deus, esteja também aliviando as suas dores, Senhor nosso Deus, as dores que ele estava na coluna, Pai. Que o Senhor esteja cuidando do teu servo, abençoando também toda a sua família, Senhor nosso Deus, a Roberto, Davi, cuidando dessas vidas, Senhor nosso Deus. Pai amado e santo, e agora também, Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai querido, pela família, Senhor nosso Deus, que quitou, Senhor nosso Deus, a dívida do terreno. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque essas vidas ouviram a voz do Senhor, Pai amado e santo. E, Senhor nosso Deus, de maneira tão maravilhosa, Senhor nosso Deus, abençoou esta igreja, Senhor nosso Deus. Nós agradecemos por essas vidas preciosas, Senhor nosso Deus. Pai, e pedimos ao Senhor que esta igreja, Senhor nosso Deus, honre o compromisso com esta família, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor nosso Deus, os nossos corações, Pai, a contribuir, Senhor nosso Deus, com compromisso, com temor ao Senhor, Pai amado e santo, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. E, Senhor nosso Deus, esta igreja, pague, Senhor nosso Deus, essa dívida, Senhor nosso Deus, esta família, Senhor nosso Deus. Pai amado e santo, também pedimos ao Senhor que continue abençoando o andamento, Senhor nosso Deus, de toda esta obra, Senhor nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor nosso Deus, a continuidade da construção do templo, Pai. Senhor nosso Deus, sabemos que o Senhor é o Deus soberano, Pai, e tudo está no controle das tuas mãos. Sabemos que será concluído no tempo determinado pelo Senhor, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Senhor nosso Deus, que esteja dando sabedoria, Senhor nosso Deus, dando paciência, Pai, porque nós sabemos que tudo está no controle das tuas mãos. Também pedimos a direção do Senhor na obra, Senhor nosso Deus, do casarão, Pai querido. Sabemos que o Senhor nosso Deus, o projeto, Senhor nosso Deus, para aquele casarão, é para atrair vidas, Senhor nosso Deus, para que vidas sejam salvas, Senhor nosso Deus. E que o Senhor esteja abençoando, Senhor nosso Deus, todo aquele projeto ali, Pai.
que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor, Pai querido, porque tudo já está determinado, Senhor nosso Deus, ali, Pai querido, para, Senhor nosso Deus, que seja, Senhor nosso Deus, para, Senhor nosso Deus, a salvação de vidas ali naquele lugar, Pai. Abençoa, Senhor nosso Deus, as vidas que estão trabalhando ali, Senhor nosso Deus. Abençoa a vida do irmão João Batista, abençoa a vida do irmão Admir, abençoa a vida do Godoy, Pai querido, que ele possa também ser tocado pelo Senhor, que ele possa, Senhor nosso Deus, ter um encontro pessoal com o Senhor, Senhor nosso Deus. Salva aquela vida, Senhor nosso Deus. E os demais irmãos, Senhor nosso Deus, que têm ajudado, Senhor nosso Deus, naquela construção também. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando cada uma dessas vidas, Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor nosso Deus, por este momento na tua santa e bendita presença. Também pedimos também pela vida do Bruno, Pai, que o Senhor esteja abençoando o teu servo, cuidando dele a cada dia, sustentando ele, dando forças. Abençoa também a Débora, o Pedro, Senhor nosso Deus. Toma essa família nas tuas mãos, Pai. E muito obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. Senhor nosso Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Dá para cantar mais um hino, para terminar? Nós vamos cantar mais um hino depois do cântico. De maneira, você vai orar em favor da nossa juventude, criança, adolescentes, jovens, e pedir a Deus que nos dê a graça que podemos cuidar do berçário até os jovens, a juventude toda da nossa igreja começou com as crianças. Vamos cantar, vamos ficar em pé para cantar? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, continuamos na Tua presença, Senhor, com os nossos corações agradecidos, Pai, porque fomos, mais uma vez, fôramos edificados com a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela deidade do Teu Espírito Santo.
Nós te agradecemos porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Por isso, Senhor Deus, Ele habita em nós e cuida de nós, nos dá, Senhor Deus, discernimento do certo, do errado, para que possamos ver uma vida cristã de uma forma que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a valorizar esse Espírito que vive em nossas vidas. Mesmo sem merecermos, o Senhor enviou para habitar conosco. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado pela instrumentalidade do teu servo pastor, que nos trouxe esse estudo para nos esclarecer mais uma vez a importância da Trindade, Senhor Deus. Por isso nós precisamos pregar e anunciar, Senhor Deus, ao mundo, Pai, que as pessoas precisam receber Jesus como Salvador, para que recebam o Espírito Santo em suas vidas e vivam, Senhor Deus, neste mundo com os olhos voltados para a eternidade. Ajuda-nos a viver assim, Senhor. Agora eu quero interceder, Pai, de uma forma muito especial pelos nossos jovens. Ó Deus querido, este grupo que está aqui em nossa igreja, eles estão unidos, estão trabalhando. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando deles, cuidando da liderança e despertando outros jovens, Senhor Deus, que estão apáticos, não têm cooperado. Ajuda, Pai. Ajuda os nossos adolescentes, ajuda as nossas crianças desde o berçário até a juventude eu coloco diante do Senhor nesta noite. Que os pais, ó Deus, possam buscar a orientação do Senhor, para que oriente bem os seus filhos, para que nenhum se desvie do seu caminho, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, de toda a nossa juventude. Cuida, Senhor Deus, de todos os irmãos pais que têm seus filhos jovens em casa ainda. Nós que somos os avós, possamos cooperar com os pais na educação espiritual de nossos netos também, Senhor. Dá-nos a sabedoria que vem só do Senhor. Abençoa a vida de cada irmão aqui presente, cada um na sua necessidade. Cuida de todos os pedidos que foram colocados aqui, os enlutados, enfermos, Senhor Deus, as famílias que estão passando por dificuldade financeira, Pai. Cuida de cada um, meu Deus. Supre, Senhor Deus, todas as nossas necessidades, como o Senhor tem suprido até aqui, Pai. Eu coloco a minha vida, a vida de todos os irmãos que estão aqui, a vida do nosso querido pastor Gerson, nosso querido pastor Wellington, Senhor Deus, que está estudando, se preparando melhor para servir a tua igreja, Pai. Muito obrigado pela vida dele, da irmã Roberta, a vida do Davi, esse jovem tão brilhante que tem servido a tua igreja também. Também irmão Bruno, com eles eu peço por todos os ministros da tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um. E ajuda-nos, Senhor Deus, para, como igreja do Senhor, caminharmos com alegria, com força e com coragem, para ver a tua obra avançar. Esta é a oração que eu te faço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, pode tomar assento, boa noite. Deus abençoe o nosso pastor Wellington. Eu oro por ele ainda no contexto dessa noite. Deus abençoe a irmã Roberta. Deus abençoe Davi, essa família tão querida, e que o nosso pastor tenha força para estudar, fazendo o seu doutorado. Daqui a 4 anos, o pastor da nossa igreja será um pastor doutor. Isso significa que terá mais conhecimentos bíblicos, teológicos, para dar continuidade a esse ministério. Deus possa guardá-lo e abençoá-lo. E que os irmãos tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor.